Pessoal, o presidente Lula, ele parabenizou o presidente eleito dos Estados Unidos, o Donald Trump, pela vitória na eleição. O presidente brasileiro defendeu respeito ao resultado eleitoral e desejou sorte e sucesso ao futuro governante lá dos Estados Unidos. Vou abrir aspas aqui pro Lula, tá? Meus parabéns ao presidente Donald Trump pela vitória eleitoral e retorno à presidência dos Estados Unidos. A democracia é a voz do povo e ela deve ser sempre respeitada. O mundo precisa de diálogo e trabalho conjunto para termos mais paz, desenvolvimento e prosperidade. Desejo sorte e sucesso ao novo governo. Lula se manifestou em uma rede social, tá? Recentemente, Lula, isso antes da eleição, obviamente, havia manifestado uma preferência pela candidata Kamala Harris. Segundo ele, uma vitória da candidata democrata resultaria em fortalecimento da democracia. Ô Tupã, o Lula prontamente parabenizou o Trump, e aí me parece que há uma tendência aqui, né? Porque com relação à Venezuela não parabenizou, colocou o pé na porta com relação ao BRICS, e aqui tem uma... Que tendência é essa do presidente Lula, nesse momento, parabenizando de imediato aí o Donald Trump? Fernando Tupã. Paulo Caetano, você quando é presidente do país, você tem que ser estadista. Você não tem que ficar pensando em guerras ideológicas e pensar na própria bolha. O Lula fez certo e está de parabéns. Não tem que levar isso para o ressentimento ideológico. Agora, o que vai acontecer daqui para frente, eu estou bem ansioso para ver. Mas as manifestações ontem nas redes sociais, deu para ver que o pessoal soltou muito foguete e está apostando em mudanças no Brasil em 2026, como aconteceu este ano lá nos Estados Unidos. Mas o que a gente tem que ter em mente é o seguinte: nós precisamos de um governo que seja, que trabalhe a economia de uma maneira que a população tenha acesso a comprar bens de consumo. Todo mundo adora gastar, Paulo Caetano. O tomate não pode estar R$40, como está aqui em Curitiba e em alguns. Não pode estar o pimentão a R$26. Então, o governo Lula vai ter que pensar junto com o Fernando Haddad, cortar gastos e jogar a bola para frente, Paulo Caetano, e iniciar um novo período, porque senão a reeleição de Lula está mesmo jogado em um lugar indefinido para 2026. Paulo Caetano. Kim Rafael, presidente brasileiro, parabenizando Trump pela eleição. Vai lá. A Lula é um estadista, né? Não esperou muito, foi lá e já comentou, diferente do Bolsonaro, que demorou um tanto tempo, né? Não que eu não seja bolsonarista, Deus me livre, ó, pessoal do chat aí, pelo amor de Deus. Um abraço a todos vocês. Mas é um estadista. A diferença começa nos seus pequenos detalhes. E aí tá aí um detalhe que tem que ser levado em consideração assim, mas é isso. Meu Deus. Edivaldo Magro. Não, eu Kim, confesso que eu sou esses arroubos da juventude do Kim me surpreendem cada dia. Vai, Edivaldo Magro. Ele seguiu o roteiro, né, feito por grandes outros presidentes. O mundo se manifestaram imediatamente após a vitória do Trump. Corretíssimo. Ele respondeu numa pergunta feita com um canal francês, se eu não me engano, TF1, provocado, né, qual era a posição dele em relação às eleições dos Estados Unidos. Ele disse bem claro. Primeiro ele fez lá aquela peroração, dizendo que não caberia um presidente, né, dar opinião acerca das eleições num país, em outro país. Mas aí ele manifestou que seria mais seguro a vitória da Kamala Harris para a democracia, não só dos Estados Unidos, mas do mundo. E imediatamente após a vitória, foi lá e manifestou, né? Não fugiu, né? Tem lugar do Brasil que tem alguns presidentes que fogem e não cumprimentam o outro, aquele gesto que é antidiplomático, né? Que é essencialmente a diplomacia isso, que é natural que um presidente cumprimente o outro, desde que não haja nenhum problema, como foi com Maduro na Venezuela, que o país não reconheceu e está com as relações estremecidas com aquele país. No caso, uma eleição absolutamente limpa, diferente do que o Trump criou, já prevendo que ia perder, eventualmente numa perda. Ele já disse que podia ser arranjado, podia ter problema lá. Agora ganhou, não falou mais nada, ou ele falou alguma coisa? Não, né? Depois que ganhou, não há dúvida sobre a eleição dele, ou ele disse alguma coisa? Não vi.
com relação se foi tudo dentro da correção, não, né? Parece que não. Não. Então, assim, era só... Se perder, não Time- foi bom, mas time se que ganhar, ganha, tá time tudo que bem. ganha não se mexe. Exatamente. Pamela Segue o jogo, Bussolini, Paulo. vocês estão terríveis. Pois é, Paulo Caetano. E um dia antes, ou 2 dias antes, não vamos esquecer, né, que o Lula falou que a volta do Trump seria como o fascismo com uma nova cara, né? Fez esse comentário que, sinceramente, eu acho dispensável. Mas, graças a Deus, aí ele se lembrou que ele é um chefe de Estado e foi lá e parabenizou, né? Acho que foi através do Twitter, né? Se não me engano, pelo que eu vi, mandou uma mensagem através do Twitter, parabenizando. Que bom, mas diferente, infelizmente, do nosso ministro, né, da Fazenda, o Fernando Haddad, porque ele não consegue entender que ele não precisa ter amiguinhos, ele tem que ter parcerias, né? O dólar já estava lá beirando 5,80 antes da eleição do Trump, dado, né, as besteiras que o Haddad fala, e ele foi lá e deu as tuitadas dele, alfinetando novamente aí o futuro presidente dos Estados Unidos. E ontem, infelizmente, a gente viu, né, aquela alavancada do dólar turismo passou dos R$6, se não me engano. Então, sinceramente, é preciso entender que os Estados Unidos, entre os nossos 3 maiores parceiros comerciais, ele está lá e precisa ser respeitado, e nós temos que ter muita parcimônia antes de fazer comentários infelizes sobre aquela nação, né? Primeiro que, se fosse tão ruim, tanto brasileiro não iria para lá, né? Segundo, que realmente a gente precisa, né, dos Estados Unidos como parceiro comercial para fazer os nossos negócios, para movimentar nossa economia, né? A realidade está posta. Então, eu espero que o Haddad siga o exemplo do Lula, baixe, né, os chefes de Estado que eles têm que ser, as autoridades de Estado que eles têm que ser, e tenham mais inteligência e parcimônia antes de ficar tweetando groselha no Twitter. Daniel Matos. Paulo, uma medida que já era esperada, né? Lula sempre diplomático, sempre fazendo o meio de campo ali. Parabenizou o presidente Trump, quando acho que ninguém imaginava o contrário, né? Claro que ele teve a preferência dele na eleição. Passadas as eleições, esperamos que o Lula e o Trump tenham um bom relacionamento para que, igual falamos ontem, que o Brasil tenha as melhorias que precisa, tenha essa relação comercial melhorada cada vez mais, e aí sim a gente possa ficar feliz da vida.